Em continuação ao nosso assunto de métodos em Java, vamos falar de recursividade. Recursividade se dá quando um método chama a si próprio. Normalmente, a partir de um método, nós chamamos outro método, mas nada impede que um método se chame ele mesmo. Vamos dar um exemplo com o fatorial. A regra do fatorial, ou uma das regras do fatorial, diz que o fatorial de um número n é igual a 1 vezes 2 vezes 3 até chegar no n. Isso, através de um laço de repetição, a gente consegue calcular o fatorial de um número. Uma outra regra que usa a recursividade diz o seguinte: o fatorial de um número n é igual a esse número n vezes o fatorial do número anterior. Ou seja, fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4. Ou seja, eu estou dentro do cálculo do fatorial utilizando o próprio cálculo. Isso se dá o nome de recursividade. Todas as linguagens de programação são aptas a trabalhar com recursividade. O Java também é. É claro que esta regra eu tenho que ter um ponto de parada, porque qual é o anterior, tá? Então, na regra do fatorial, diz o seguinte, que fatorial de 0 é igual a 1, certo? Então, ele vai pegando o anterior, até chegar no fatorial de 0, que seria igual a 1. Então, a classe recursividade, tá? Tem um laço de repetição, tá, que define um número i, tá, que começa por 0 e vai até 10 de 1 em 1. E lá ele mostra, tá, esse número i, tá, e o fatorial desse número i. Isso aqui é um laço de repetição. Mas esse método aqui que eu chamei de fat, tá, que está definido aqui embaixo, ele não tem laço de repetição. Veja como é que ele funciona. Tá? Se o número, tá? Ou seja, esse real aqui que é dado como entrada, que é dado como argumento, se ele for menor ou igual a 1, ele retorna 1. Então, se eu solicitar o fatorial de 1, ele imediatamente vai dizer que é 1. A mesma coisa que o fatorial de 0. Agora, se o número for diferente, digamos que o fatorial seja de 2, tá? Então, esse aqui vai ser falso e ele vai no else aqui e vai retornar o número vezes o fatorial do número menos 1, ou seja, do número anterior. Então, 2 menos 1 é 1. Então, ele, ao invés de imediatamente retornar para lá, ele vai chamar de novo a função fatorial com esse novo número aqui, que vai ser, no caso, 2 menos 1 vai ser 1, então ele vai retornar 1 e vai fazer a conta e vai retornar o valor correto. Então vamos executar isso aqui para ver como é que funciona. Ó, ele gerou números de 0 até 10, estão aqui eles, na primeira coluna, tá? O símbolozinho lá de exclamação do fatorial e o cálculo do fatorial. O fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1 e assim sucessivamente. Utilizando então um método que usa a recursividade. A sobrecarga dos métodos em Java se dá quando eu tenho mais de um método com o mesmo nome. Vamos ver o caso de um processo, tá, que calcula uma área. Tá? Por exemplo, a área de um quadrado é dado pelo lado vezes o lado ao quadrado. Né? A área de um retângulo é dado por um dos lados vezes o outro lado. Tá? E a área de um cubo é dado pela multiplicação das 3 dimensões, lado 1, lado 2 e lado 3. Então, nós temos um problema aqui, que é o cálculo da área, e podemos ter um argumento de entrada, 2 ou 3. Então, quando eu escrever um método para calcular uma dessas 3 áreas, a gente pode usar o mesmo nome, desde que a quantidade de argumentos seja diferente. Então, vamos ver como é que fica o método, ou melhor, os métodos que
que faz isso aí através da sobrecarga. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Tem 3 métodos, todos eles chamados de área. Tá? O primeiro método, ele recebe 1 inteiro x como argumento de entrada. O segundo recebe 2 inteiros, um x e um y, e o último recebe 3 inteiros x, y, z. Tá? E fazem as respectivas contas. O primeiro é a área do quadrado, que é o lado vezes o mesmo lado, o lado ao quadrado. O segundo é um lado vezes o outro. E o do cubo, finalmente, as 3 dimensões multiplicadas. Então, aqui eu evoco, eu chamo cada um deles, ó, área com um argumento, área com 2 argumentos, área com 3 argumentos, são respectivamente a área do quadrado, do retângulo e do cubo. Tá? Vamos executar e aqui está o resultado. Ó. A área do quadrado é 25, porque ele pegou esse 5 e multiplicou por ele mesmo, 5 ao quadrado. Aqui deu 35, que é 5 vezes 7. E finalmente 3 vezes 4 vezes 5 seria a área de um cubo que tem essas 3 dimensões. Então, esse é um exemplo de sobrecarga em Java. Acesso a métodos de outras classes. Nós temos escrito classes que dentro dela tem métodos, tá? Que são chamados, tá? Dentro da mesma classe, mas nada impede que eu chame a partir de outra classe já existente, tá? Um método. Como é que é feito isso? Tá? O método deve estar no mesmo pacote ou no mesmo diretório. Tá? Vamos mostrar como se comporta. Essa classe chamada usa métodos, no método main eu tenho 4 chamadas de métodos externos. O método imprimir texto, que não está definido aqui dentro, o somar, o dia por extenso e o conta letras A. Tá? Como esses métodos não estão dentro dessa classe, eu tenho que colocar antes, tá, a indicação de aonde eles se encontram. Então, esses métodos aqui, eles se encontram, eles pertencem à classe métodos sem retorno. Vamos dar uma espiada nela lá. Ó, métodos sem retorno, tá? Tem vários métodos aqui dentro dessa classe. Imprimir texto, quadrado, somar, etc. Tá? Então, aqui eu chamo imprimir texto e somar. Tá? Esse método imprimir texto, ele pega um argumento, um string, e dá um system out nele, mostra lá na console. Tá? O somar, ele calcula o resultado de uma soma e já mostra o resultado lá. Então, vamos... Tá? E o que faz esses outros 2 métodos aqui? Esse aqui retorna o nome de um dia da semana e esse aqui conta quantas letras A tem aqui nesse. Então, se eu executar essa classe aqui, ele vai chamar, tá? Isso aqui não está presente aqui nessa classe, está noutra, por essa informação aqui ele chama, tá? E vai mostrar aqui, ó. Então, ele colocou esse texto aqui, ó, usando método de outra classe, 69 mais 51 dá 120, o 7º dia da semana é sábado e a quantidade de asa aqui de macacada é 4. Tá? Então, essa é a maneira de utilizar métodos que não estão na própria classe, estão em outra classe. Então, basta informar aqui em que classe está inicialmente.